seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! O Senhor vai falar aos nossos corações poderosamente nessa manhã, amém, queridos? Porque a palavra dele é poderosa, amém, queridos? E a nossa expectativa é no Senhor e na sua palavra, amém? Aleluia! Então nós estamos falando esse mês sobre vida de fé, amém, queridos? E nós vamos continuar falando sobre o assunto, amém? Sobre vida de fé. E hoje eu quero falar com você sobre o maior inimigo da nossa fé, que é a dúvida, amém? A dúvida, ela é o maior inimigo da nossa fé, amém? A dúvida é o oposto de fé. Se existe dúvida, não existe fé, e se existe fé, não existe dúvida, amém, queridos? A dúvida, ela rouba, ela ladra as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, amém, queridos? Então nós vamos sair desse campo de dúvida e vamos entrar definitivamente em fé, amém, queridos? E em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos abençoou. Algumas versões dizem que Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a Bíblia nos diz que o Senhor nos abençoou e tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então não falta bênção para nós. A nossa despensa, ela está cheia de bênçãos, amém? Só que ela não está no natural, ela está nas regiões celestiais, amém? Então tudo o que você precisa já está disponível nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém? E para todas as promessas do Senhor para as nossas vidas, nós temos o dele, o sim e o amém, amém, queridos? Mas para eu acessar essa bênção que o Senhor já disponibilizou para mim, nas regiões celestiais, eu preciso agarrar com as mãos da fé. É a fé que vai trazer essas bênçãos que já estão disponíveis na minha dispensa nas regiões celestiais para o natural, amém? Então a dúvida impede com que essas bênçãos que já estão disponíveis para nós nas regiões celestiais se materializam, se manifestem no natural, amém, queridos? Então a dúvida, ela rouba as promessas do Senhor. A dúvida, ela impede das bênçãos do Senhor se manifestar nas nossas vidas hoje e agora no natural, amém, queridos? Então a dúvida é um grande inimigo da nossa fé, é o maior inimigo da nossa fé, como Kenneth Hagin nos ensina, amém? Se você quiser aprender um pouco mais sobre o assunto, tem um livro na nossa livraria, Estudo Bíblico da Fé, do irmão Hagin, amém? Ele é completo e você vai flutuar nesse livro e vai se aprofundar mais no assunto de fé, e a sua fé vai aumentar, vai crescer, amém, queridos? E aí eu quero citar com você lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, que ali Tiago nos ensina como nós vamos receber do Senhor. No contexto ele fala de pedir ao Senhor sabedoria, mas não só se aplica à sabedoria, mas tudo aquilo que formos pedir ao Senhor, vamos receber do Senhor, é segundo a instrução que Tiago nos dá, amém? Ele diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, amém? E nada lhes improperá, ou seja, não vai lançar em nossa face que não somos merecedores. E ele diz, peça com fé, em nada duvidando. Então Tiago nos ensina que para recebermos do Senhor, nós devemos pedir a Ele, e Ele vai nos dar. Ele não vai lançar em nossa face, em nosso rosto, que não somos merecedores. E ele diz, peça com fé, em nada duvidando. Então nós recebemos do Senhor, e Ele não lança em nossa face que não somos merecedores, quando pedimos a Ele, mas pedimos a Ele com fé.
Amém? É com fé que eu peço a Ele, e Ele não lança em minha face, Ele não lança em meu rosto, que eu não sou merecedor. E Ele me concede quando eu peço a Ele com fé. Amém, queridos? Então existe uma maneira de receber do Senhor, não só sabedoria, mas tudo aquilo que eu necessitar, eu preciso pedir a Ele, como Tiago me ensina. Eu preciso pedir a Ele com fé. Se eu pedir a Ele com fé, eu vou receber. Não vai ser lançado em minha face, em meu rosto, que eu não sou merecedor. Amém, queridos? Então, a fé move o coração do Senhor. A fé agrada ao Senhor. A Bíblia já nos dizia, o escritor de Hebreus, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, existe uma maneira de agradar ao Senhor a ponto de receber dele, e essa maneira é por meio da fé. Amém? E isso também me faz lembrar de uma mulher gentia, uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, que vinha atrás de Jesus clamando bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E aquela mulher vinha gritando atrás de Jesus, amém? E aí os discípulos, observando que Jesus não falara nada àquela mulher, ele disse àquela mulher, os discípulos dizem a Jesus: despede essa mulher vem atrás de nós gritando, clamando, despede ela, manda ela embora, amém? E aí Jesus diz àquela mulher: eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus disse isso àquela mulher. E aí nós vemos aquela mulher se prostrando, adorando ao Senhor e dizendo: socorre. Amém? Mas aquela atitude daquela mulher de se prostrar, de adorar ao Senhor e dizer socorre, não moveu o coração do Senhor. Amém? O Senhor respondeu a ela e disse: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então observa que a atitude daquela mulher de adorar, de se ajoelhar, de dizer socorre, me ajuda, não moveu o coração do Senhor. Amém, queridos? A nossa adoração tem o seu lugar, e ela não pode tomar o lugar da fé. Amém? E aí nós vemos aquela mulher respondendo a Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus exalta a fé daquela mulher, diz: tamanha a sua fé, grande é a sua fé, e seja feito conforme você queres. Amém? Então você observa aqui que o que mudou o coração do Senhor, que trouxe a atenção de Jesus para aquela mulher, a ponto de receber aquela bênção que ela desejava, não foi a adoração, não foi aquela mulher dizer socorre-me, mas foi quando ela andou em fé. Amém? E aqui tem algo muito interessante, quando Jesus diz para aquela mulher, diz assim, que eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher não era do povo de Israel, aquela mulher não era do povo judeu, ela era uma gentia, ela era uma cananeia, ela era uma cirofenícia. E primeiro Jesus, ele veio para o que era seus, e depois de ser rejeitado pelos seus, é que ele ia até os gentios. Amém, queridos? Então ainda não estava na dispensação, no tempo daquela mulher ser atendida ainda pelo Senhor, pelo rei. Amém, queridos? Porque ela era uma gentia, ela não era judia, ela não era do povo de Israel. Mas quando ela andou em fé, Jesus não pôde improperar, Jesus não pôde lançar na face daquela mulher que ela não era merecedora. Então ela antecipou bênçãos que só ia receber no futuro, ela trouxe a manifestação porque ela andou em fé. Aleluia. Então quando nós andamos em fé, nós antecipamos coisas para nós que de repente só ia acontecer no futuro. Amém, queridos? Então quando você anda em fé, você move o coração do Senhor, você chama a atenção do Senhor para você.
Amém? Isso também me faz lembrar daquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Jesus estava indo à casa de Jairo curar e socorrer a filha dele. Mas no meio da multidão, alguém para Jesus, toca em Jesus de uma forma diferente da multidão que estava tocando nele. Toca ele com fé, a ponto que dele saiu poder. Amém, queridos? Não foi a fé de Jesus que curou aquela mulher, mas Jesus disse àquela mulher: a tua fé é que te salvou. Jesus estava indo fazer outra coisa. Amém? Jesus estava caminhando para outro lugar. A sua intenção era fazer outra coisa. Mas quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus com fé, ele teve que parar tudo. Ele não lançou na face dela que ela não era merecedora, mas ele teve que dar atenção. E aquela mulher recebeu o que ela desejava receber. Amém? Então você observa, o que move o coração de Deus é a fé. Amém? A adoração, o jejum, todas as outras coisas têm o seu devido lugar. Mas se você desejar receber do Senhor, precisa fazê-lo pela oração da fé. Precisa ter fé. É assim que você recebe do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. E Tiago diz isso. Amém? Voltando para Tiago. Ele diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá. Não lançará em sua face que você não é merecedor. Peça com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. E ele diz: não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Então observa que ele diz que não pense que tal homem vai receber alguma coisa do Senhor. Que homem é esse que não vai receber do Senhor? O homem que duvida. Não pense que tal homem receberá algo do Senhor, porque não vai receber do Senhor pela dúvida. Peça com fé, em nada duvidando. Se você pedir com fé, o Senhor não vai lançar em sua face que você não é merecedor. Mas se você duvidar, não pense que tal homem vai receber alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Amém? Então você observa que pela fé eu recebo as bênçãos do Senhor, mas a dúvida me afastam das bênçãos do Senhor. Amém, queridos? Com a dúvida eu não recebo do Senhor. Amém? E nós vemos que na dúvida não existe fé, e na fé não existe dúvida. Jesus ensinando a fé de Deus, a fé do tipo de Deus, em Marcos 11, 22 e 23, ele diz isso: se alguém disser a este monte, ou todo aquele que disser a esse monte. Jesus havia feito um milagre. Jesus havia dito para a figueira secar desde a raiz, foi para o templo e voltou no outro dia, e quando passa pelo aquele mesmo caminho, os discípulos avistam a figueira seca desde a raiz. Amém? E relata ao mestre o que havia acontecido. Mestre, a figueira que o Senhor disse para secar, ela secou desde a raiz, como o Senhor havia dito. Amém? E aí eles ficam admirados, e Jesus ensina a fé de Deus, a fé do tipo de Deus. E aí ele vai ensinar, ele diz: se alguém, ou todo aquele que disser a este monte, havia um monte literal. Amém? Então observa como ele começa o versículo. Ele diz: se alguém, ou todo aquele que disser. Ele não diz que é o crente. Amém? Ele não diz que era somente para crente. Ele diz: se alguém, ou todo aquele que disser a este monte. Então fé não é só para crente. O princípio da fé é para todos nós. Se fé só fosse para crente, não ia existir crente. Amém? Porque como nós somos salvos? Pela graça, mediante a fé. Ou seja, quando nós não éramos crente, nós acessamos a graça salvadora por meio da fé. Amém? Quando ainda não éramos crente. Então, o princípio da fé é para todos.
Amém? Mas um dia salvo, agora eu não vivo mais tocando no princípio da fé, porque Romanos 12:3, na parte B, diz que uma medida de fé é derramada em nossos corações. Agora que eu fui salvo e essa medida de fé foi derramada no meu coração, eu não vivo tocando no princípio da fé, mas eu tenho uma vida de fé. Amém? Eu vivo pela fé, é o meu estilo de vida, viver por meio da fé. Amém, queridos? E aí ele diz, se alguém ou todo aquele que disser a este monte, erga-te e lance-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então ele diz que não pode duvidar no seu coração. Amém? Então a fé do tipo de Deus não pode existir dúvida. E quando ele diz não duvidar no seu coração, ele não está falando do órgão que bombeia sangue para o resto do nosso corpo. Ele está falando da parte mais importante do homem. Ele está falando do espírito do homem. Amém? Nós vemos lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, que o profeta diz, dar-vos-eis um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, quando ele diz coração, ele está falando do espírito. Dar-vos-eis um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Ou seja, ele está falando que o coração é o espírito. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 28, ele fala sobre a circuncisão é do coração, é no espírito. Olha o que ele diz, que a circuncisão é no coração, no espírito. Está dizendo que o coração é o espírito. Então, quando diz para crer com o coração, ele está dizendo para crer com o seu espírito. Amém? E você lembra quando o homem foi criado lá no Éden? Ele foi criado do pó da terra, um corpo, foi soprado em suas narinas um fôlego de vida, o espírito de vida, espírito. E o homem passou a ser uma alma vivente, ou seja, espírito, alma e corpo. A fé precisa ser do espírito, do coração. Não pode ser uma fé do corpo ou uma fé natural, e nem pode ser uma fé da mente, um assentimento mental. A fé precisa vir do coração, do espírito, coração e boca alinhados, amém? Então o Senhor, quando nos ensina a fé do tipo de Deus, ele diz, se alguém disser a este monte, erga-te e lance-te ao mar, e não duvidar no seu coração, não duvidar no seu espírito, assim será com ele. Ou seja, na fé do tipo de Deus não pode haver dúvida. Amém, queridos? Você precisa crer com o seu coração, com o seu espírito e falar com a boca. Isso é a fé. Paulo diz, esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos. Então fé é crer com o espírito e falar com a boca. Amém? E Tiago ainda acrescenta algo. Em Tiago capítulo 2, ele fala que a fé sem obra ela é morta, ou seja, a fé precisa de uma atitude, de uma ação que corresponda àquilo que você crê e fala. Então eu creio, eu falo e tenho uma atitude correspondente àquilo que eu estou falando. Então isso é fé, amém? Mas ele diz, se você duvidar no seu coração, isso já não é fé. Então fé e dúvida não se misturam, amém? São coisas distintas. Água e óleo que não mistura. Amém? E aí nós vemos ainda em Romanos, no capítulo 14, no versículo 23, no contexto ele falando sobre comida sacrificada a ídolo, ele diz assim, se alguém comer com dúvida, é condenado, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então observa que Paulo está dizendo, aquele que come com dúvida é condenado, porque o que faz não provém de fé. Ou seja, dúvida não provém de fé. Não existe fé na dúvida.
Amém, queridos? E não existe dúvida na fé. Amém, queridos? Então fé e dúvida não se misturam. Amém? Se você está crendo, você não está duvidando. E se você está duvidando, você não está crendo. E se você duvida, você não recebe do Senhor. Mas se você crê, você recebe do Senhor. E Ele não lança em nossa face que não somos merecedores. Amém, queridos? E quando nós duvidamos de quê? Nós duvidamos por quê? Nós duvidamos por incredulidade. Romanos 4:20 diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas se fortaleceu dando glória a Deus. Então, não duvidou por incredulidade. Quando você duvida, você está duvidando por incredulidade. Amém? Mas diz que o apóstolo, que Abraão, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Como é que ele se fortaleceu dando glória a Deus? Glória, 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 glória a Deus? Não. Amém? Ele deu glória a Deus, ele deixou Deus no trono. Quando você duvida por incredulidade, você tira Deus da posição de Deus. Você faz Deus menor do que o seu problema. Amém? Mas ele se fortaleceu dando glória a Deus. Eu imagino ele falando: Senhor, Tu és o onipotente, Tu és o todo-poderoso. Tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele deu glória a Deus, ele deixou Deus sentado na posição de Deus. Ele não diminuiu Deus, não fez de Deus menor que o seu problema. Amém, queridos? E a Bíblia diz que Abraão não duvidou por incredulidade, mas se fortaleceu dando glória a Deus. E quando você tem incredulidade, você duvida por incredulidade, qual é a sua incredulidade? Que Deus é poderoso ou fiel para cumprir o que prometeu. Forte isso. Quando você está duvidando por incredulidade, você está duvidando que Deus tem poder ou é fiel para cumprir o que prometera. É isso a sua dúvida. Ele diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas se fortaleceu dando glória a Deus. Versículo 21, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Então ele não duvidou por incredulidade, porque ele cria que aquele que havia feito promessa era poderoso e é fiel para cumprir o que prometera. Então quando você duvida por incredulidade, você está duvidando que Deus tem poder ou se é fiel para cumprir o que está dizendo ou prometendo. É isso que você faz com a dúvida. Quando você tem dúvida, você tira Deus da posição de Deus. Você tira a glória de Deus. Amém? Você faz de Deus menor do que os seus problemas. Amém, queridos? E nós vemos isso no exemplo lá dos espias em Números, no capítulo 13. Eu quero ler com você. Números, capítulo 13. Aleluia. Glória. Você chegou? Números, capítulo 13. Aleluia. Não falei o versículo? Versículo 1. Tem que estar ligado aí, tô brincando. Ninguém tem bola de cristal, né? Números 13, 1. Me perdoe, meus irmãos. Aleluia. Você está comigo? Aleluia. Você é da fé? Aleluia. Dúvida não vai entrar na sua casa, na sua vida. Amém? Aleluia. E aí ele diz assim, em Números capítulo 13, versículo 1. Amém? Disse o Senhor a Moisés. Quem disse? Deus, ele disse. O Senhor, ele disse. Amém? E aí ele diz assim: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar. Quem ia dar a terra? Deus. Então Deus fez a promessa que a terra de Canaã ele mesmo ia dar. Amém, queridos? E aí nós vemos no versículo 23, desse mesmo capítulo 13, aí diz: depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Ou seja,
A terra era tão boa que 2 homens eram necessários para carregar o cacho de uva. Amém? Não sei se o cacho era grande ou se a uva era grande, mas o negócio era grande e era pesado. Amém, queridos? E como também romães e figo. Então Deus havia dado a promessa. Amém? E eu vejo isso aqui, quando o Senhor envia os espias, eu faço um paralelo com o que Deus disse para Abraão. Vai olhar as estrelas do céu, vai olhar a areia da terra, para que assim vai ser a sua descendência, ou seja, para que aquilo gerasse uma expectativa em Abraão. Vai ser assim a sua descendência, vai ser numerosa como a estrela do céu e a areia do mar. Vai lá ver, amém? Não enxergar. Porque quando você enxerga, você só enxerga que está aquilo nos seus olhos. Mas quando você vê, você vai deslumbrar aquilo que o Senhor te prometeu para ver. Então, quando ele via os espias, não era para ele enxergar, mas ele era para ver. Já se vê naquela terra, naquela terra que mana leite e mel, que o Senhor prometeu a eles que ia dar para eles. Amém, queridos? E aí nós vemos esses homens, esses espias, alguns, 10 deles, somente enxergando e não vendo a promessa que Deus ia dar para eles. Amém? E aí esses espias, eles começam a observar que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, mas eles também começam a enxergar o gigante, as dificuldades que haviam naquela terra. Amém? E aí eles, como espia, eles dizem assim: nós somos como gafanhoto aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Espia é visto? Espia vai espiar, não é visto. E aí eles, se vendo tão pequeno como gafanhotos, ele diz: nós somos como gafanhotos aos próprios olhos deles. Amém? E aí nós vemos que eles estavam fazendo daquele que havia prometido menor do que um gafanhoto. Porque foi Deus que fez a promessa. Ou seja, eles estavam destronando Deus. Eles estavam tirando Deus a sua glória, a glória de Deus, eles estavam tirando dele. Fazendo Deus menor do que o seu problema. Amém? E aí eu gosto do que Josué e Caleb diz, quando aqueles espias voltam e trazem um relatório negativo, dizendo que a terra era boa, mais, tanto porém, tanta incredulidade, tanta falta de fé, tanta dúvida, que Caleb se levanta e diz: eia! Cala a boca em nome de Jesus. Amém? Basta! Chega de incredulidade. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Amém? E aí nós vemos que ele permaneceu tão convicto, Josué e Caleb, que aos 85 anos, depois de 45 anos havia se passado, ou seja, ele tinha 40 anos aqui, e ele diz assim: o Senhor me conservou com a mesma força, com o mesmo vigor. Me dá essa terra que eu estou pronto para lutar, desbaratar, o que for preciso. Deus prometeu, eu vou receber. Amém? Depois de 45 anos, ele se manteve com o mesmo vigor, com a mesma força para receber a bênção que Deus havia dado. Amém, queridos? E é isso que às vezes nós devemos fazer. Cuidado com a sua associação. Cuidado com quem você relata os seus sonhos e promessas que Deus tem colocado no seu coração. Certas pessoas vão dizer: ei, você só é um sonhador. Amém? Se as pessoas estão dizendo para você: ei, como é que você vai comprar um carro e uma casa com esse salário que você está recebendo? É impossível. Ou seja, está fazendo Deus menor que o seu salário. Sabe o que você tem que fazer? Eia! Não vai falar para a pessoa calar a boca. Tu vai ser mais delicado. Mas você não vai contar mais nada. Não vai se associar com essa pessoa. Você precisa se associar com pessoas de fé. Com homens e mulheres de fé. Até quando você estiver mais ou menos, ela: ei, o Senhor não te prometeu, meu irmão? Então vamos embora. Isso me faz lembrar daquele paralítico de Cafarnaum. Amém? Que 4 amigos, como dizem Marcos, levaram ele até Jesus, para ele receber a sua bênção, a sua cura. Amém? Mas quando ele se
chega naquela casa, havia uma multidão, não dava para levá-lo até a casa. Os amigos poderiam, beijinho, beijinho, tchau, tchau, e meter o pé, deixar ele para lá. Se você quiser, eu posso no máximo te levar para casa de volta. Não, mas ele estava associado com homens de fé, com pessoas de fé, amém? De repente com mais fé do que ele, amém? E falou, não, a gente te trouxe aqui, não é essa multidãozinha aí que vai te impedir não, a gente vai descer pelo telhado. E desce lá pelo telhado aquele homem, amém? Um esforço que aqueles amigos estavam fazendo, e quando desce até Jesus, ele recebe a bênção, ele recebe a cura dele. Amém, queridos? É com essas pessoas que nós precisamos estar associados, com pessoas de fé, amém? Que não vão diminuir a promessa de Deus, que não vai trazer incredulidade e dúvida para você, mas vai te fortalecer independente das circunstâncias. Mesmo diante de uma dificuldade, não vai parar com você. Mas agora quando você vê que a sua associação tem te colocado você para baixo, tem trazido dúvida a você, eia, dá um basta! Não conte mais nada, não fale mais nada, amém? Porque você precisa estar associado com pessoas de fé, que vai te trazer ânimo, que vai te fortalecer, que vai elevar o seu nível de fé e não vai diminuir. Amém? Então nós vemos esses espias que duvidaram da promessa de Deus, amém? E não entraram na terra prometida, porque não pense que tal homem vai receber alguma coisa do Senhor, amém? Eles duvidaram por incredulidade, duvidaram que Deus tinha poder e fidelidade para cumprir o que lhe prometera, e por conta da dúvida, eles não receberam, eles diminuíram Deus, tiraram Deus do seu trono, fez Deus menor que um gafanhoto, porque quem prometeu não foi homem, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o grande eu sou, o Deus todo-poderoso. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Isso me faz lembrar também daquele homem leproso que vai até Jesus e diz, Jesus, se tu quiseres, se tu queres, você pode me curar. E ele diz, eu quero. Levante, seja purificado. E ele foi purificado, amém? Deus, ele quer te curar, ele quer te salvar, ele quer te libertar, ele quer te abençoar, ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos, amém? Me faz lembrar também de um menino endemoniado que é levado até Jesus, e os discípulos não conseguiram curar, expulsar aquele demônio daquela criança, e aí o pai traz aquela criança até Jesus, e quando aquela criança vê Jesus, ela fica possessa ali, joga ele de um lado, joga ele de outro, e o pai diz, olha, é isso que acontece com ele, ora joga ele no fogo, ora joga na água, se tu podes, cura, faz alguma coisa. E Jesus disse, eu posso, tudo é possível ao que crê. Eu tenho poder para curar, eu posso curar e eu quero curar. Essa é a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Basta você crer na promessa do Senhor e não duvidar por incredulidade, mas se fortalecer dando glória a Deus, porque aquilo que Ele te prometeu vai se materializar. E quando? Hoje e agora, se tua fé for agora. Aleluia. Oh glória, você sai daqui dessa manhã com a tua bênção. Oh glória a Deus. Eu gosto também de Josafá. Amém? Se levantaram uma multidão contra ele e ele teve medo. Porque era um exército numeroso, numerosa multidão veio contra ele e ele começou a buscar o Senhor. Ele foi buscar o Senhor. E aí um profeta se levanta e diz, nessa peleja, aleluia, você não tem que pelejar. Aí ele diz, Josafá, ele diz, ele creia em Deus e terás segurança. Creia nos profetas e prosperarás. Se eu não tenho que lutar nessa batalha, então não vou lutar nessa batalha. Sabe o que ele faz? Ele tira o exército da frente de batalha. E sabe o que ele faz? Ele coloca levitas.
Ele coloca pessoas cantando. Se é para crer, eu vou crer direito, amém? Não é para lutar, então não vou lutar. Então eu vou adorar, eu vou buscar, eu vou consagrar, eu vou exaltar o Senhor. Tu és poderoso, Senhor, Tu és fiel, Tu és onipotente, Tu és a nossa bandeira, Tu és a minha segurança. Eles vão louvando e adorando ao Senhor. E aquele exército que veio contra eles, eles lutaram um contra os outros, se baratearam lá, um contra o outro, mataram uns aos outros. E sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Josafá, 3 dias colhendo riqueza. Amém? Porque é justo quando você crê, isso é imputado por justiça. Quando você crê em Deus, isso lhe é imputado por justiça. Ou seja, você crer e receber é justo. É justo, é desfrutar da graça do Senhor, do favor do Senhor. Amém? Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Diz no versículo 22 de Romanos capítulo 4. Mas ele diz, não só foi a Abraão que isso também foi imputado à justiça. A nós também que crermos nele, isso também é imputado por justiça. Ou seja, creia no Senhor, é justo você receber pela fé. Amém? Aleluia. E nós vemos que a dúvida, ela também gera o medo. Quando você duvida, o medo começa a operar. Assim como a fé, ela opera pelo amor, o medo, ele começa a operar pela dúvida. Quando você está no campo da dúvida, você vai começar a temer as circunstâncias visíveis que o mundo te mostra. Amém? Quando você está no campo da dúvida e tem um caroço em você, você começa a duvidar da palavra de Deus, você começa a temer que aquilo é um câncer. Amém? Porque você está duvidando. Não pinte um quadro negativo. Se um caroço surgiu em você, ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Creia na promessa do Senhor que Ele não vai te curar, que Ele já te curou há quase 2000 anos atrás. Fique com a palavra de Deus. Não deixa o medo entrar. Amém? Nós vemos lá o povo de Israel que Golias não levantou uma espada para paralisar aquele povo. Ou seja, só medo e a dúvida paralisou todo o exército. Amém? Mas quando se levanta um homem cheio de fé e cheio de coragem, Davi, ele diz, ei, quem é esse incircunciso que afronta o exército de quem? Do Deus vivo. Ou seja, eu não vou contra você com minhas armas naturais. Eu estou indo contra você no nome do Deus vivo. Eu estou representando alguém. Amém? Eu não estou indo na minha força. E nós vemos que ele, aquele menino, com uma pedra, ele derruba um gigante. Mas não foi com a pedra, foi com a sua fé, com aquilo que ele estava declarando. Amém? E ele derrubou aquele gigante. Amém? Mas nós vemos o povo paralisado. Nós vemos lá os espias paralisados, com medo dos gigantes, porque estavam com dúvida. Porque a dúvida abre a porta para o medo. E o medo, ele vai te paralisar. Amém? E aí eu quero abrir com você a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vamos ver aqui o exemplo de Pedro. Mateus 14, vou ler com você a partir do versículo 22. Amém? Você achou o texto? Ele diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, já estava ele só. 24. Entrando no barco, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Então você observa que eles olham Jesus caminhando sobre as águas e têm medo. Amém? E esse medo aqui é um medo natural, um medo de preservação de espécie.
Quando você tem medo de leão, eu tenho medo de cobra. Isso não é um espírito de medo, é um medo natural, é um medo de preservação de espécies. Se eu ficar perto da cobra ali, a serpente ela vai me picar e eu posso vir a óbito. Então, é um medo natural, um medo de preservação da espécie. Mas tem um medo que é um espírito, porque a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de medo, ou seja, medo, um espírito. E esse medo, ele vai te paralisar. Ele vai impedir que você ande no propósito que Deus tem para a sua vida. E vai impedir de você andar sobre a palavra. Amém? E aí nós vemos aqui, continuando o texto. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, versículo 27, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, e disse: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, reparando nas circunstâncias, amém? Ele teve medo, ou seja, o medo paralisou ele andar sobre as águas. O propósito que Deus havia dado a ele. Ele começou a afundar quando ele estava andando sobre a palavra de Deus. Amém? Aquilo paralisou ele começou a afundar. Amém? E ele disse, vem Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por quê? Por que duvidaste? Mas a Bíblia diz que ele teve o quê? Medo. E agora Jesus lhe diz: por que tu duvidaste? Jesus não disse: por que teve medo? Não, porque o medo foi uma consequência de quê? Da dúvida. Quando ele duvidou, o medo entrou. Amém? Então, quando você começa a duvidar da palavra e da promessa de Deus, o medo começa a te paralisar. Amém, queridos? Mas Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de coragem, de força. Amém? E você vai lançar fora todo o medo, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. E a Bíblia ainda nos diz sobre a fé que opera pelo amor. E o que é o amor? Para a gente encerrar, eu quero abrir com você 1 João. 1 João. Aleluia. No capítulo 5. 1 João, capítulo 5. A fé que opera pelo amor. 1 João, capítulo 5. Versículo 3. Você achou o texto? 1 João, capítulo 5, versículo 3. Ele diz: porque este é o amor de Deus. Então, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, qual é o amor de Deus? Que guardemos os mandamentos, não é isso? Este é o amor de Deus, que nós guardemos o mandamento. E aonde nós devemos guardar o mandamento? No coração. Amém? É guardar os mandamentos no coração. Amém? A palavra em vós implantada é poderosa para salvar a nossa alma. Aonde que a palavra é poderosa para salvar a alma? No coração. É aqui que nós devemos guardar a palavra, não aqui. Porque se a palavra estiver aqui, a sua fé é a fé da mente, é o assentimento mental. Mas a gente precisa ter a fé do coração. Então eu preciso guardar a palavra no coração. Esse é o amor de Deus. O amor guarda a palavra no coração. E o que é fé? Fé é eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos. E o que a boca fala? O que a boca fala? Então o amor guarda a palavra no coração. E a fé fala o que o coração está cheio. A fé operando pelo amor.
Amém? Então quando você guarda a palavra no coração e fala a palavra, o que acontece com o medo? Você lança fora. Então quando a dúvida tentar entrar, o medo tentar entrar, o que você precisa fazer? Está escrito. Está escrito. Começa a falar, a declarar a palavra de Deus, o que diz a seu respeito. Se aquilo que tem causado dúvida e o medo é a enfermidade, Ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidade. Aquilo que tem causado dúvida e o medo é a escassez, Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Se o que tem te causado medo é segurança, a salvação também é segurança. Não juntai tesouro na terra, no qual a ferrugem e a traça corrói, mas juntai tesouro no céu. Amém? E Jesus conseguiu trazer essa segurança do céu para a terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, Jesus trouxe essa vontade. Aquilo que existia no céu, de proteção, de segurança, de provisão, de cura, hoje em Cristo Jesus foi manifesta na terra. Eu posso viver a vontade de Deus hoje aqui na terra. Eu posso viver em segurança, eu posso viver em proteção, eu posso ter libertação, eu posso ter vida em abundância, eu posso ter cura, eu posso ter provisão, porque Cristo me salvou, Cristo me curou, Cristo me libertou, amém? E salvação é completa. Então quando o medo tentar bater na sua porta, a dúvida tentar bater na sua porta, é hora de você agir, é hora de você falar alinhado com aquilo que está no seu coração, trazer a palavra que está no seu coração e você declarar. E quando você declarar aquilo que está no seu coração, o medo vai se dissipar, a dúvida vai sair e você vai receber as promessas do Senhor. Você pode ficar de pé? Aleluia! Oh glória! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.